de volta com o CBN Maceió para a gente falar sobre outubro. Claro que muita gente pode estar imaginando, outubro rosa? Sim, o outubro é rosa. Há uma necessidade cada vez maior da gente discutir as questões da saúde da mulher e o outubro rosa traz as informações sobre o câncer de mama. Daqui a pouco a gente vai entrar no novembro, numa cor diferente, e os olhos e as ações voltadas aos homens com o câncer de próstata. Só que outubro também é verde. E ele é verde porque a gente precisa discutir as questões relacionadas à sífilis. Como é que está isso hoje? Sífilis é uma doença tão antiga, de conhecimento do ponto de vista médico também tão antigo, mas parece-me que as pessoas ainda não dão a devida importância aos cuidados para a prevenção e também quando do diagnóstico de como tratar isso com eficiência. E é possível, viu, gente? Quem vai conversar conosco sobre o tema é a médica dermatologista, a doutora Elvira Câncio, a quem a gente agradece, viu, doutora, por tratar de um tema extremamente delicado, parece-me ser de uma prevalência muito grande e que as pessoas, de uma certa forma, não dão muita importância, mas deveriam, né, doutora? Bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É verdade, Elias, é uma doença ainda muito prevalente nos dias de hoje e a gente tem recebido no consultório casos com frequência. Doutora, como é que a gente poderia definir o sífilis? Sífilis é uma doença infecto-contagiosa. Ela é transmitida por via sexual ou via transplacentária. Por exemplo, pode transmitir durante a gestação. Então, ela pode causar impacto na saúde dos pacientes que estão contaminados e a gente tem que estar atento a isso. As formas de transmissão ou seja, as formas de evitá-la. Ela é causada por um protozoário que tem essas transmissões que eu já citei e pode ter uma repercussão muito importante na saúde das pessoas. No início, o quadro clínico pode não ser notado, por isso que às vezes a gente consegue diagnosticá-la com algum tempo já de infecção, o que pode repercutir em sequelas. Então, doutora, o quadro inicialmente é assintomático? Pode ser assintomático, Elias, e pode também apresentar poucos sintomas. Mais comumente, a gente pode evidenciar pequenas lesões em região genital ou apenas uma lesão única, uma pequena úlcera, que ela vai melhorar espontaneamente. A gente então, às vezes o paciente não percebe ou quando percebe a lesão melhora sozinha. A gente tem apenas um tipo, é sífilis, ou ele é um gênero e tem subtipos, doutora? Na verdade, ela tem classificação, né? Primária, secundária, terciária. Ela tem algumas classificações, pode ser recente ou tardia. Então, normalmente o médico faz essa classificação para definir qual o tratamento mais indicado. Bem, quem está em risco e contrai sífilis, há quem diga que a mãe, por exemplo, aquela que está em fase de gestação, a mulher que está em fase de gestação, pode transmitir o vírus para o filho. Isso é verdade ou é mito, doutora? É verdade, pode sim haver a transmissão transplacentária durante a gestação. E pode trazer repercussões e consequências graves para o bebê. Qual é o médico, a especialidade médica que está devidamente habilitada para o diagnóstico da sífilis e como é que ele é realizado, doutora? Olha, Elias, isso depende muito. O infectologista pode, ele realmente lida muito com a situação, mas o dermatologista também tem um contato com a patologia porque pode ter lesões de pele. Então, o dermatologista é sempre muito atento, o infectologista e, no caso, o médico obstetra que está acompanhando a gestante. Todos podem fazer esse diagnóstico. Ele é puramente clínico ou nós teríamos aí alguma sorologia para o tema? Clínico laboratorial.
A gente tem indícios clínicos e pede exames para confirmação. Bom, e do ponto de vista do tratamento, doutora, a gente tem tratamento melhor, a gente tem cura para a sífilis? Sim, Elias, é uma pergunta muito importante. A sífilis tem cura. E quanto mais precoce o diagnóstico, menores as sequelas e menores os problemas decorrentes dela. Seria o quê? Um tratamento à base de antibiótico, doutora, ou uma outra situação? Isso, normalmente é a penicilina benzatina. Nos casos, mais comumente falando, a gente consegue tratar com a famosa benzetacil, mas existem casos mais específicos que a gente pode escolher outras medicações. Bem, como é que ele se manifesta em homens e mulheres? Da mesma forma, vai causar feridas? Se não tratada, essas feridas podem significar um problema maior, doutora? Como eu falei inicialmente, o quadro clínico pode ser frouxo ou com poucas lesões, às vezes os pacientes não percebem e melhoram espontaneamente. Mas o que não quer dizer que você está curado. A sífilis, ela permanece no organismo sem tratamento, e aí, com o passar do tempo, você pode ter o desenvolvimento de outros sintomas, inclusive pode acometer o sistema nervoso central, o acometimento do sistema nervoso, mais comumente em pacientes imunodeprimidos, por exemplo, que tem infecção com HIV. Mas qualquer outra pessoa pode ter esse acometimento também. Agora, doutora, a sífilis é uma doença que é conhecida da medicina há muito tempo mesmo. Ainda assim, apesar do conhecimento, apesar de ter tratamento, inclusive cura, parece-me, e a senhora colocava no início a prevalência, pela prevalência, parece ser um problema de saúde pública no Brasil, mas não deveria ser assim, não é, doutora? Sem dúvida, Elias. E principalmente hoje em dia, com tanta informação, né, e a gente sabe as formas de evitá-la, de prevenção. Então, que é o sexo protegido, usando preservativo, tendo esse cuidado, a gente conseguiria evitar essa transmissão. Mas hoje em dia ainda a gente percebe muitos casos. Bom, um teste rápido pode ser suficiente para a gente tirar qualquer dúvida sobre estar ou não estar com sífilis. E eu falava sobre as gestantes e sobre a possibilidade de transmissão para o filhinho, a filhinha que está por ali, que vem, mas a gente tem casos de abortos ou de natimortos, onde a sífilis pode ter contribuído para isso, ou isso é um mito também, doutora? Sim, isso pode acontecer. Se a mãe tiver a sífilis, estiver gestante e não tratar, o comprometimento do feto pode ser muito importante e causar, sim, sequelas graves e até mesmo óbito. Bem, a atualidade trouxe um pouco mais de abertura, principalmente no quesito sexo, para uma idade cada vez mais inicial, de modo que meninos e meninas estão tendo essas relações com uma brevidade muito grande do que em qualquer outra época. Contudo, parece-me que não há uma instrução devida sobre o que fazer, sobre como fazer e, principalmente, como fazer isso de uma forma mais segura. Temos, doutora, uma situação de acesso a todos esses equipamentos que são necessários, preventivos nessas relações. O que é que aconteceu aí com a camisinha feminina? Parece que não, como diz aí na gíria da moçada, não pegou, doutora? Infelizmente, ainda existe muito preconceito, né? Mas a gente sabe que a camisinha feminina evitaria, mas também a masculina cumpre bem o seu papel. Então, cabe às pessoas terem essa consciência de ter esse cuidado de prevenção mesmo. Então, o uso da camisinha é eficiente. O uso da camisinha é eficiente, necessário
E, para além disso, doutora, uma rotina médica seria também recomendado, de modo que as pessoas pudessem cuidar. Nós estamos agora no mês que é dedicado à saúde da mulher, embora a gente tenha outras ações. O mês de novembro vem agora com um olhar mais voltado ao público masculino, mas isso precisa virar uma rotina e não apenas um mês no ano, doutora. Com certeza, Elias, é uma consciência, educação, né, que a gente precisa passar para a população, da importância que esse tema tem ainda nos dias de hoje. O que é que acontece, principalmente aí com os homens? Eles fogem, doutora, do teste, porque sabe que tem uma forma de se relacionar que não é segura e evita saber que tem determinada doença sexualmente transmissível, como é o caso do sífilis, e quando aparecem nos consultórios já aparece em um estado mais avançado do que deveria? Eu acho que sim, Elias. Eu acho que o público que tem se exposto sabe dos riscos, né? E acabam se enganando ou não acreditando que pode acontecer com eles e acabam adiando esse diagnóstico. A gente sabe que esses testes estão disponíveis na rede pública e as pessoas às vezes ficam adiando mesmo fazer esses exames, tanto o teste rápido para sífilis, quanto para as hepatites e quanto para o HIV. Bom, como é o protocolo acerca, se a mulher, por exemplo, que costuma ir mais vezes ao médico do que o homem, detecta-se sífilis nela, a gente tem que fazer o mesmo tratamento no homem, mesmo ainda não sendo detectado, doutora? Normalmente a gente trata o parceiro, né? Então a gente tem que fazer essa investigação para tratar a fonte, porque ou tratar pessoas que possam estar contaminadas e não saibam. Porque não adianta tratar o paciente se ele continuará tendo contato com alguém que também pode estar infectado, né? Se ele vai se recontaminar. Então é muito importante tratar o parceiro também. Bom, doutora, a pergunta aqui da nossa ouvinte é sobre o tempo para a sífilis se manifestar e qual o período também de tempo para o tratamento e, naturalmente, a cura do problema. Bom, a sífilis primária ou recente, ela pode se manifestar após dias ou semanas da exposição, que é aquele quadro clínico mais leve. Você pode até não notar as lesões iniciais. Mas se você não perceber, esse diagnóstico pode ser retardado, porque pode demorar meses até anos para que ela mostre manifestações novamente. Perfeito, então, doutora. Ela pode ser assintomática. Então, por isso que a gente está chamando a atenção para que todo mundo deve fazer seus exames de rotina e a sorologia para se certificar de que não tem nenhuma doença que precise ser tratada. Olha, a pergunta aqui do nosso ouvinte, senhor Paulo, o que é que faz a sífilis voltar, doutora? Eu tive, curei, eu estou de novo com ela. Na verdade, a sífilis, normalmente, se ela foi adequadamente tratada, ela não volta, ela não recidiva. O que pode acontecer é uma nova infecção. Ou seja, uma nova relação desprotegida e um novo contágio. Isso. Mais comumente seria isso. Ou ela não ter sido adequadamente tratada. Por exemplo, você foi lá, se diagnosticou, mas só fez uma dose da medicação orientada. Então, você tratou inadequadamente. Então, ela não deve ser curada porque a dose da medicação foi inadequada. Perfeito. E isso tem uma relação, a pergunta aqui de uma outra ouvinte, com ter ou não ter filhos, ou seja, quem já teve sífilis pode ter filhos, doutora? Desculpa, Elias, quem teve sífilis pode não ter? Eu não entendi a pergunta. Quem já teve sífilis pode ter filhos ou precisa de fato, pelo que eu entendi aqui, precisa curar para ter? Sim, quem teve sífilis precisa tratar antes de engravidar.
antes de ter filhos. Perfeito. Então, vai ter que tratar, e isso vale também para quem já se curou da sífilis, que uma vez curado, muito provavelmente não transmite, né, doutora? Ou tem um período que durante o tratamento já impede a transmissão também? Sim, durante o tratamento, se for feito adequado, a gente já consegue impedir essa transmissão, porque diminui muito os níveis de circulação do agente, né? Então, é muito importante, e lembrando que esse tratamento pode ser feito durante a gestação. É muito importante que seja feito para evitar as sequelas e a transmissão para o bebê. Bem, o que a gente trata aqui sobre sífilis e as formas de prevenção serve para absolutamente uma série imensa de doenças que são sexualmente transmissíveis. Há uma necessidade de que as pessoas compreendam de que esses elementos protetivos, a camisinha masculina, feminina, essa forma, porque, doutora, não está escrito, né, na cara de ninguém que esse tem ou aquele não tem. A gente vai saber só um pouco depois, numa sorologia ou mesmo numa manifestação na pele por conta da ação da bactéria, é isso? Isso, a gente não consegue ver pelo tipo da pessoa, né? Infelizmente, a gente precisa ter esse cuidado com todo mundo. Qualquer pessoa pode se contaminar. Doutora Elvira Câncio, a nossa gratidão pelas informações. Gente, é uma doença infecto-contagiosa, sexualmente transmissível, pode levar à morte se não tratada a tempo. Isso pode acontecer, não é, doutora? Especialmente perigosa se a pessoa infectada for uma gestante. Então, não é qualquer coisa, doutora. E nós estamos aí no Outubro Verde. É um mês para a gente discutir isso com mais efervescência, mas isso precisa virar uma rotina, fazer parte do cotidiano das pessoas, doutora Elvira. Com certeza, Elias. Então, vamos lá, as pessoas que estão nos ouvindo, e ter essa consciência que todo mundo deve fazer sua parte, cuidar da sua saúde, para evitar possíveis sequelas. Doutora Elvira Câncio, mais uma vez a nossa gratidão. Uma excelente quinta-feira para a senhora. Bom dia para vocês também, uma excelente quinta-feira e obrigada, Elias, por mais essa oportunidade. Nossa gratidão toda à senhora que traz aqui uma série de informações. As pessoas melhor informadas tomam atitudes melhores. A doutora Elvira Câncio é médica dermatologista. Nós estamos no Outubro Verde, é o mês de conscientização e combate à sífilis.